Glória a Deus, boa noite, gente. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Então fique de pé para a gente fazer a leitura da palavra. A gente vai ler o texto que está escrito em Lucas, no capítulo 13. A gente vai ler a partir do verso 10 até o 13. Quem aqui trouxe sua Bíblia? Quem está contando com telão mesmo? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Eu creio que domingo que vem vai ser diferente. Os gritos de com a Bíblia vão ser maiores. Amém? Glória a Deus. Eu creio que os que estão contando com o telão são os visitantes hoje. Amém? Quem é membro da igreja trouxe a sua Bíblia. Aleluia. O silêncio imperou. Mas enfim, vamos lá. Lucas capítulo 13, no verso 10. Diz o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a na frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos nessa noite, bendizemos o seu nome, fiel é a sua palavra, grandioso, ó Pai, é o seu nome, e nós estamos aqui para erguer um trono, aonde o Senhor é exaltado, aonde o Senhor é bendito, aonde, ó Pai, há liberdade. Nós cremos, ó Pai, em uma noite de cura, nós cremos em uma noite de transformação, de libertação de cadeias na mente, de cadeias, ó Pai, em sentimentos, livres, ó Pai, de doença, livres, ó Pai, de diagnósticos. Nós cremos nessa realidade, porque, ó Pai, eu estou diante de um povo que ama a sua palavra, mas que também se apropria dessa verdade de tal maneira, ó Pai, que crê que aquilo que a palavra do Senhor diz ao nosso respeito é essa realidade que nós buscamos para viver, no nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço por curas, te louvo e te agradeço por libertação que já está acontecendo em nosso meio, para a glória do seu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus e se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Deus é bom. Primeiro domingo de fevereiro, quando sentiram que janeiro parecia que não ia acabar? Quem foi lá no Espaço Hall aí no dia 31 de janeiro para ver o viradão de janeiro? Ó, irmão, cuidado com o que tinha lá, hein? Em nome de Jesus. Parecia que esse mês não ia acabar, né? A gente lê um texto onde Jesus ele entra num lugar conhecido pelos religiosos, e conhecido naquela época, era comum Jesus entrar nesses lugares para ensinar, como uma sinagoga. Jesus entra nesse lugar para confrontar a religiosidade. Jesus entrou num sábado, e hoje, para a gente falar sobre isso, sábado, para a gente não tem peso nenhum fazer coisas no sábado, trabalhar no sábado, porque Jesus entrou determinado a tirar todo tipo de ideia de que sábado é um dia, sábado é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus Cristo, é Ele o nosso descanso. Então Jesus entrou na sinagoga, e lá havia uma mulher. E o texto não vai colocar essa mulher como uma simples doente, mas o texto fala que há 18 anos havia um espírito maligno sobre ela,
que a deixava encurvada. Ela caminhava encurvada. 18 anos. Quantos aqui acham que 18 anos é muito tempo? Eu acho que 18 anos é muito tempo. Mas eu também acho que um mês é muito tempo. Eu também acho que uma semana também é muito tempo. E também acho que alguns sofrimentos durante um dia é muito tempo. 18 anos sendo oprimida por um espírito maligno e todo mundo achava que isso era normal. Ela não era uma pessoa que estava indo na sinagoga pela primeira vez, mas já era costume dela ir nesse lugar. Provavelmente ela servia, estava ali ouvindo a palavra há muito tempo, mas todo mundo que cercava ela achava que o que ela tinha era normal. Ela também achava que o que ela tinha era normal. 18 anos sendo atormentada na sua mente por um espírito maligno, e a opressão era tão grande, porque todas as vezes que o diabo ele te escraviza na mente, com o passar do tempo ele coloca um sinal físico. Tem muita gente que já está escravizado na mente, que começa agora a colocar para fora alguns sinais físicos, como frequentes dores de cabeça, cansaço excessivo, desânimo excessivo. Tudo isso, irmãos, é resultado de uma forte opressão, e é o que aquela mulher está vivendo. E eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes a gente se acostuma com algumas coisas que o diabo faz na nossa vida, e a gente acaba achando que tudo isso é normal. A gente fica conformado em dormir e acordar com gigantes na nossa casa. A gente se acostuma com alguns gigantes que se instalam na nossa casa, e a gente vai tratando isso como coisas da vida. Mas eu estou aqui para te dizer que isso não é o normal da sua vida. Você foi salvo, você foi redimido, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você tem a presença do Espírito Santo. Isso não é normal. Isso não faz parte da normalidade da sua vida. Deus não te fez para você viver escravo de Satanás. Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma realidade de vir culto, a gente vem para o culto, a gente adora, a gente fala, a gente canta, a gente sabe versículos, mas quando a gente vai para casa, tem um gigante lá que a gente está cuidando dele, que a gente alimenta ele, que a gente se acostumou como se ele fizesse parte da nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que pegou um espírito maligno de ser coitado e vive do seu coitadismo. Gosta que as pessoas sintam pena, gosta de viver migalhas. Irmão, você não nasceu para viver desse jeito. Deus não quer você vivendo essa realidade. Você é filho de Deus. Um dia Billy Graham perguntaram para ele se ele queria se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele disse: eu não vou me rebaixar da posição que eu já tenho. Eu sou filho de Deus e não há uma posição maior nessa terra do que ser filho de Deus. Então, às vezes, irmãos, a gente se acostuma com realidades que não foram Deus que colocou na nossa vida, e a gente está tratando como se fosse normal. Jesus entrou naquele lugar e tinha uma mulher encurvada há anos, oprimida, há anos sendo atormentada por espíritos malignos, e todo mundo que estava em volta considerava que era só ter um fisioterapeuta que resolvia. Deixa eu falar uma coisa. Deus te fez você um libertador.
Você não tem que, irmãos, achar que a dificuldade que o seu irmão está passando é normal e fazer vista grossa para isso. Mas sabe por que a gente não anda como um libertador? Quando a gente está preso, é difícil libertar alguém. Quando a gente só olha para o nosso umbigo, é difícil a gente libertar alguém. Quando a gente está interessado mais nos nossos processos, nas nossas dificuldades e como resolver os nossos problemas, a gente não serve o outro irmão com os dons que o Senhor colocou sobre nós. Esse silêncio aí, não entendi nada. Se não der glória, eu vou parar a pregação agora. A gente está vivendo, irmãos, um evangelho aonde o diabo às vezes está rindo da nossa cara. Porque a gente se veste como crente, a gente canta música de crente, a gente vem para a igreja todo domingo, mas ele faz, irmãos, uma bagunça na nossa casa e a gente continua achando que isso é tudo normal. Ele bagunça casamentos, ele bagunça relacionamentos de pai com filhos, ele bagunça, irmãos, a nossa vida profissional, ele bagunça a nossa vida financeira e a gente está, isso é normal. Não é normal, irmãos, eu estou aqui para te dizer que nessa noite a gente vai derrubar esses gigantes que entrou dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos parentes e tem escravizado e colocado pessoas de cama, que não é físico, mas é espiritual. Satanás tem escravizado e nós iremos derrubar esses gigantes hoje. Hoje nós iremos derrubar esse gigante. Mas não tem como derrubar gigante se você primeiro não se arrepender e reconhecer que você anda frio demais. E se pessoas, irmãos, estão andando na igreja até hoje não como os religiosos daquela época. Só vem na igreja quando é um evento. Ou quando é o seu pregador favorito. E tudo isso, irmãos, revela uma carência de falta de libertação no seu interior. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, derrubar gigantes que têm se levantado nesses últimos dias e feito bagunça na nossa vida, e a gente achando que vai ser com armas carnais que vai resolver. Mas deixa eu te falar, o Senhor te encheu de uma arma espiritual. As lutas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e todo tipo de pensamento que se levanta e se coloca como um sofisma dentro de nós, para que a gente leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Você acha normal, irmão, você dar sono na hora que você começa a ler a Bíblia? Por acaso a Bíblia tem sonífero? Por acaso a Bíblia é maracujina? Você acha isso normal? Você acha normal no dia que você decidiu fazer um devocional, começou a aparecer um montão de coisa? Você acha normal mesmo assim? Começou o plano de leitura anual. Foi bem até o 5º dia. Aí começou a vir um pensamento assim: amanhã, não vou ler hoje, que amanhã eu leio dobrado. Aí foi passando 3 dias, 4. Aí começa a vir, eu também não sou muito a favor desse negócio de leitura anual, porque é como uma obrigação, né? Eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que fazer, né, com um jeito assim, interessado, não tenho que fazer de qualquer jeito. Então, eu vou ler a Bíblia do meu jeito, como eu estava lendo antes. Está lendo? E de onde você acha que vem esse sentimento? A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Satanás envia dardos inflamados
na nossa mente, na nossa mentalidade, para parar aquilo que nós estamos fazendo, apontando para um crescimento espiritual. O diabo anda ao derredor procurando alguém que possa tragar. E fique sabendo, uma coisa que o diabo é paciente. Ele sabe esperar o dia em que você der um espaço para ele entrar. Porque ele já sabe qual é o final dele. Ele não tem nada a perder, irmão. Você acha que o diabo fica cansado de tentar achar um jeito de perturbar a sua vida? Não fica, irmão. Ele fica todo dia esperando. Você acordou, ele, opa, é hoje. Vou ficar esperando. Deixa ele, está empolgado. Começou o ano orando, mas daqui a pouco eu pego ele na rotina dele. Espera aí. E quando você menos espera, você começa a deixar aquilo que é essencial para depois. Você começa a deixar aquilo que é primordial em segundo plano. A gente começa a deixar a oração para depois, o devocional para depois, a leitura da palavra para depois, ouvir uma pregação para depois. Tudo isso fica para depois. Aí o diabo fala, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar no seu trabalho. E ele começa, irmãos, te cansar fisicamente, para que você não se alimente espiritualmente. Porque se você acha que é você que cuida do seu futuro, fique ciente de uma coisa: o dia que você estiver cuidando dos seus dias, o dia que você cuidar do seu futuro, ele está contado para ser fadado. Porque quem cuida do nosso futuro é o Senhor, é Ele quem cuida dos nossos dias. Uma das perguntas que mais me fazem quando eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram é assim: pastor, eu faço tudo. Eu oro, eu leio, vou ao culto, eu sirvo, mas minha vida fica parada. O que está acontecendo? Eu sempre respondo: irmão, orar, ler a Bíblia, ir aos cultos é o básico. Você não recebe alguma coisa por aquilo que você faz, então, porque não seria graça. Fazer para receber. A graça de Deus, irmãos, é o favor dele que a gente não merece. Nada que você faz muda quem Deus é. Deus não vai ficar mais gracioso porque você está assim, maravilhoso na oração. Porque é graça, é favor imerecido. Aí um vai pensar assim: então, já que é por graça, não vou ler, não vou fazer nada, não vou estudar, não vou fazer nada, porque tudo é pela graça, Deus vai fazer. A questão, irmãos, é que a gente vive daquilo que a gente ama e daquilo que a gente prioriza. Como o reino do Espírito vai reconhecer alguém que coloca Deus em segundo plano? O silêncio da morte está operando, gente, com força. Não sei se é porque está difícil dar glória, não sei o que está acontecendo com os irmãos. Romanos capítulo 12, abre lá. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de quem? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Este é o vosso culto racional. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa. Quantos aqui querem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós queremos experimentar essa realidade, mas há um caminho. Aquela mulher dentro do templo, há mais de 18 anos, sem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo porque ela tomou o formato do mundo, ela se conformou com aquilo que estava acontecendo com ela. Deixa eu falar uma coisa, o texto ele é claro,
em dizer o seguinte: a partir do momento em que você diz que você ama ao Senhor, em que você entregou o seu coração para Ele, você agora é o sacrifício vivo. Lá na antiga aliança, os sacerdotes apresentavam os animais para serem sacrificados como forma de adoração a Deus. Mas uma vez que você entregava o sacrifício, você não poderia pegar de volta. Uma vez que você é o sacrifício, você não pode pegar a sua vida de volta, porque você deu ela para Deus, você sacrificou no altar, você disse: essa vida agora é sua. Agora já não vivo mais eu, mas quem vive agora é Cristo Jesus. E o texto continua dizendo que o culto, ele é um culto racional. O que seria um culto racional? Um culto que eu tenho consciência. Um culto, irmãos, que não é diferente. O meu culto que eu presto aqui na igreja é o mesmo culto que eu presto na minha casa, é o mesmo culto que eu presto na empresa, é o mesmo culto que eu presto aí no mercado, é o mesmo culto que eu presto quando eu estou com os meus vizinhos do condomínio. Eu não tenho um culto duplo. Uma hora eu ofereço um culto ao Senhor, outra hora eu ofereço algo para Satanás. Não, é um culto que eu tenho consciência do que eu estou fazendo. A pessoa que adora aqui é a pessoa que vai para casa, que serve a família, que cuida da família, que ama os seus, é a mesma pessoa. E às vezes, irmãos, é difícil encasquetar isso na nossa cabeça, que aqui na igreja a gente tem uma linguagem do céu, tudo é aleluia, tudo é glória a Deus, tudo é reteté, tudo a gente gosta de servir, a gente faz tudo na igreja, mas em casa a gente não faz nada. Deus não quer duas pessoas diferentes. Deus quer uma única pessoa. Que o amor que derrama aqui, as lágrimas que caem aqui, é as lágrimas que caem em casa, é as lágrimas que caem em dizer: esse gigante não vai mais ficar dentro da minha casa. E nós precisamos, irmãos, entrar nesse novo tempo. Que tempo é esse, pastor? Você não vai mais admitir as coisas que têm ficado na sua vida, perturbando a sua vida ano após ano, ao ponto de você achar que isso é normal, está conformado com aquilo que o diabo está fazendo. Nota, irmãos, que o mundo está em plena mudança sempre. Toda hora a gente tem uma novidade. A cada momento é uma novidade. Às vezes pega um vídeo assim na internet, irmãos, de coisas que você já pensou falando que agora é pastor, que é pastora, mas você começa a ver, falar, você fala assim: cara, não acredito de onde isso saiu. O mundo está em plena mudança, mas se tem uma coisa que nunca mudou, que nunca mudará, há mais de 2000 anos continua a mesma, é essa palavra que tem que estar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, é essa palavra que não muda e não mudará. Pode passar céu e terra, mas essa palavra continua a mesma. Então o que está faltando para você ser livre desse conformismo? Você acha normal, irmãos, a gente ir no médico, por exemplo, e o médico fala assim: irmão, olha, se você não fizer uma dieta, você vai morrer. Você acha normal a gente pegar esse diagnóstico, voltar para casa e continuar com os mesmos hábitos? Ou você não acha que é o diabo que entrou nisso na sua mente para te levar para o cemitério? Você acha normal, irmãos, a gente saber aquilo que a gente precisa mudar e não ter força para mudar? Você não acha que isso é um ataque na sua mente? E por que você está aceitando o ataque?
Porque você está admitindo o diabo se levantar na sua casa e dizer o que você tem que fazer e deixar de fazer. Não, pastor, não estou fazendo isso não. Estou orando. Eu estou frequentando a igreja. Mas, irmãos, a atitude mudou. Porque desde pequeno me ensinaram que oração são duas coisas. A gente ora e age. Orar e ação, oração. Eu preciso orar e agir de acordo com aquilo que eu estou orando, porque eu oro pedindo a Deus uma coisa, mas a minha boca fala coisas totalmente diferentes. Eu reclamo do que eu vejo no espelho, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu não estou satisfeito com os irmãos, eu não estou satisfeito com a igreja, eu não estou satisfeito com nada. Então vai continuar vivendo essa realidade, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se você não unir o seu coração com o que está escrito na palavra, nenhuma realidade vai mudar. E você não nasceu para viver de sorte, você nasceu para viver pela fé. Você nasceu para viver pela fé. A gente intencionalmente vai começar a agir para mudar. A gente não fica assistindo. A gente assistiu 2023 passar com um monte de problemas escondidos. Entrou 2024 e agora Deus vai começar, irmãos, pressionar a gente na parede, dizendo assim: ei, chegou a hora de mudar, chegou a hora de sair dessa prisão emocional, chegou a hora de sair dessa prisão, desse sentimento, chegou a hora de sair debaixo dessa opressão, aonde o diabo te manipula, faz você de gato e sapato, coloca você para a direita, para a esquerda, fica mudando você de lugares. Acabou isso. E essa realidade só vai mudar quando a gente deixar o libertador entrar lá dentro da nossa casa e começar a ditar o que precisa mudar. Mas sabe de uma coisa que a gente não admite? A gente não quer admitir que a gente sofre de opressão, porque a gente se acha bom demais. Pedro chegou diante de Jesus e começou a falar frases bonitas, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, muito bem. Quem te revelou isso daí não foi a terra, não o homem, mas quem te revelou isso foi Deus. Na mesma hora o orgulho. Na mesma hora o se achar muito bom. Cresceu, avultou. Só que nenhuma treva fica perto de Jesus sem ser revelada. Com a mesma velocidade que ele revelou, foi a mesma velocidade que Jesus fez ele colocar para fora a treva que começou a crescer no coração dele. Ele começou a dizer para Jesus: não fica falando que você vai morrer não. Não fala da cruz não. Jesus falou: arreda-te, Satanás. O que o diabo quer fazer com a gente? Dizer que a gente não precisa de libertação na mente. Dizer que a gente é muito bom, tão bom, que quem precisa de libertação são as pessoas que estão do nosso lado. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa: você está vivendo perfeitamente? Porque se você estiver vivendo perfeitamente, eu vou pedir para você vir orar aqui por mim agora. Ou então a gente vai orar para o Senhor te levar, porque lá no céu, que é lugar dos perfeitos. Mas a gente não tem, irmãos, a gente não tem ainda, nós estamos sendo aperfeiçoados. Se você não vigiar, a sua boca daqui a pouco está falando palavras nascidas no inferno. Aquele que está de pé, a gente sabe disso e não vigia. Surgiu um assunto, a gente já vira o noticiário de tudo. Começa a fofocar, começa a falar. A gente quer comentar da vida dos outros.
um cansaço, vou ficar em casa hoje. Não vou buscar Deus hoje não. Me deu vontade de fazer isso, vou fazer. Vigie para que você não caia nas ciladas astutas de Satanás. Irmão, no nome de Jesus, a gente vai se levantar hoje com autoridade para dizer: Satanás, na minha casa você não manda, na minha vida você não manda, nos meus sentimentos você não manda, você não vai tocar na minha vida financeira, você não vai tocar na minha vida profissional, você não vai tocar no meu ministério, você não vai tocar nas minhas atitudes. Chega! Chega! Se for para Jesus, pode aplaudir. Porque, meu irmão, nós precisamos sair de uma realidade inerte. A gente precisa deixar de ser uma igreja que sente as coisas de vez em quando, mas que não continua com a unção no dia a dia. A gente vem para cá, cai no poder, cai na unção, cai no Espírito, mas chega na segunda-feira, não parece que a gente viveu algo no domingo. Você já viu o que acontece quando você pega uma esponja e coloca em um ambiente que está molhado? O que acontece? A esponja acaba absorvendo, sugando. É o que acontece com muitas pessoas. Se enchem da palavra no domingo, quando chega na segunda-feira, Satanás está lá sugando tudo. Por isso que dá aquele sentimento de assim: eu queria só ficar dentro da igreja, não queria ir para casa não, ficar só aqui, porque aqui parece que... Mas a bênção não está associada a um prédio. Irmão, a gente chega aqui na segunda-feira, esse lugar está vazio, não tem graça nenhuma. Isso daqui só vira espiritual quando a igreja está reunida. Quando a igreja não está reunida, isso aqui é um prédio comum como os outros. O que torna esse prédio incomum é porque tem alguém cheio do Espírito Santo aqui, clamando por Jesus, para que a presença dele, o Espírito Santo dele, se move em nós e comece a mudar o nosso interior. Então qual é a realidade que eu preciso ir para casa amanhã? Eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Você pode ter o tanto de tempo de crente que você quiser, porque se você anda entrando aqui, saindo da mesma forma, é porque a palavra não está operando em você. Porque quando a palavra opera, a gente transforma. Quando a palavra opera, a gente se torna mais santo. Quando a palavra opera, a gente se torna mais comprometido. Quando a palavra opera, a gente ora mais. Quando a palavra opera, a gente vai ler mais a Bíblia. Quando a palavra opera, a gente vai servir mais. Quem você acha que está colocando o sentimento de desistir? Quem você acha que está colocando o sentimento de começar a buscar lá atrás, no passado, soluções para o presente? Quem você acha? Irmão, é Satanás, abre os seus olhos. Ele não quer que você ande no Espírito. Ele quer que você seja escravo de pequenas coisas. Porque para ele, irmãos, não importa. Às vezes a gente acha que o diabo quer matar a gente de uma vez. Não, irmão, o diabo quer matar a gente conta gotas. Ele quer primeiro acabar com a nossa fé. Ele quer primeiro, irmãos, fazer com que a gente ande em incredulidade. Ele quer que o nosso coração se encha de ofensa. Ele quer que o nosso coração se encha de decepções. Porque a gente decepcionado, a gente não prospera em nada. Mas essa noite, irmão, a gente não vai mais deixar nenhum gigante de pé. Todos os gigantes que se levantaram em áreas sentimentais de alguns jovens aqui dentro da igreja, trazendo perturbação,
trazendo sentimentos de morte, trazendo sentimentos de fim e que algumas coisas não irão acontecer. No nome de Jesus, esse gigante vai cair hoje. Você não pode aceitar a afronta como isso fosse algo normal. A palavra do Senhor vai contar uma história de um homem chamado Davi, pouco conhecido, né? O amado, pouco falado também. Mas que uma vez, na época em que ele era rejeitado, o pai dele disse o seguinte: vai, pega esses alimentos aqui e leve para os seus irmãos que eles estão guerreando. Ele pegou. Quando chegou lá, irmãos, ele esqueceu que ele tinha que entregar coisas. Porque quando um libertador chega num lugar, ele sai dos padrões dele normais de vida. Ele fica angustiado, ele fica, não, eu tenho que mudar essa situação aqui, eu não posso deixar do jeito que está. Mais de 40 dias, Golias zombando, caçoando do povo de Deus, rindo da cara, falando que são fracos, falando que são derrotados. Quando Davi olha aquela situação, quem é esse aí? Quem é esse gigante que teve a coragem de se levantar contra o povo de Deus? Quem é esse gigante que teve a coragem de se levantar contra os escolhidos do Senhor? Quem é esse gigante que teve a coragem de chegar diante do Deus vivo e começar a falar palavras contrárias? Davi, meu irmão, começa a assumir uma posição e dizer: contra o povo de Deus, não. Contra o povo de Deus, isso não vai acontecer. Esse gigante se levantou e agora vai se tornar o meu testemunho. Esse gigante se levantou e agora ele vai ter que cair, porque ninguém zomba da cara dos filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, tomar uma posição para dizer no reino do Espírito: essa afronta não será mais aceita na minha vida. Essa afronta não vai ser mais aceita no meu dia a dia. Gigante, você se levantou, mas se levantou para cair, porque eu vou contar esse testemunho. Chega, irmãos, chega do diabo ficar rindo da nossa cara e a gente ficar aceitando isso como se fosse algo normal. Você vai para a sua empresa com o sentimento todo dia que vai ser mandado embora. Chega desse gigante atormentando a sua mente. Acorda todo dia pensando o que vai ser dessa empresa. Chega desse gigante atormentando a sua mente. Foi Deus que mandou você abrir essa empresa, então todos os dias está na mão dEle. É Ele quem cuida, é Ele que levanta, é Ele que traz o faturamento, é Ele quem traz os clientes. Não é esse gigante que vai ficar te atormentando para dizer: hoje fecha, hoje acaba, mas hoje acabou esse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa confiar em que pequenas armas dadas por Deus é suficiente para matar gigantes. Racionalmente, talvez ninguém escolheria uma pedra para enfrentar um gigante. Escolheria qualquer outro tipo de arma. Mas por que Deus deu pedras para enfrentar o gigante? Para que você entenda que a pequena luz que está em você, com os dons que estão em você, porque às vezes você olha e acha que não existe tanta unção na sua vida. Deixa eu te falar, se Deus colocou apenas uma pedrinha na sua mão, é suficiente para derrubar esse gigante. Porque não é o tamanho da arma que define se você vai ser vitorioso, é em quem você está crendo que define a sua vitória.
Creia nos planos que o Senhor colocou no seu coração. Todas as vezes que Deus foi multiplicar alguma coisa, Ele nunca pegou fora. Era sempre procurando em quem tinha alguma coisa disponível na mão. O que você tem disponível na mão para sair dessa prisão? Pastor, eu tenho uma pequena habilidade. Vai ser essa habilidade que vai tirar você dessa cadeia, dessa prisão. Vai ser essa habilidade que o Senhor vai fazer com que você prospere nesse tempo. Aquela mulher, há 18 anos presa na sua mente. Irmão, Paulo disse: rogo-vos. Ele não está pedindo um favor. Ele está dizendo: se você quiser viver uma vida plena no Senhor, só tem um caminho. Não se amoldem com os padrões do mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, porque é nesse lugar que o diabo lança os dados inflamados. É na nossa mentalidade que Satanás ataca, e ele quer ser implacável. Bíblia fechada é a mesma coisa que está desprotegido. Bíblia aberta, sendo lida, praticada, você lança sobre você, irmãos, um muro de proteção. Porque você já viu que quando a gente está alimentado, a gente até ri das dificuldades? Quem já passou por essa experiência? Por que você riu da dificuldade? Porque o diabo não contava que aquela vez que você estava orando, buscando, você estava armazenando proteção, para no dia do ataque, isso não ser suficiente para furar o bloqueio, atingir a sua mente. Nós devemos proteger a nossa mente, nós devemos proteger os nossos sentimentos, porque se no Espírito nós estamos salvos, a nossa alma precisa ser salva todos os dias, ela precisa ser alimentada pela palavra, ela precisa compreender. Aquieta-te, ó minha alma. Aquela mulher presa há 18 anos na sua mente, o que o diabo fez com ela? A partir de agora você vai andar só curvada. Porque uma das coisas que o diabo quer é trazer vergonha para você. Porque depois que você se conforma com o pensamento dele, chega um ponto que fica escondido, mas aí ele quer que seja revelado, para que aquilo seja um motivo de vergonha, uma marca na sua vida. Por isso, meu irmão, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz: as coisas antigas já se passaram. Você não será mais reconhecido no reino de Deus com aquilo que o diabo te marcou no passado. Você agora é conhecido como filho de Deus, amado do Senhor, restaurado. E agora nós somos filhos de Deus, mas o diabo ainda continua tentando fazer com que a nossa mente volte para o passado e ele comece a manipular os nossos dias. Aquela mulher, Jesus diz o seguinte: todos aqueles irmãos que olham para Jesus e desejam o receber, Jesus sempre vai colocar em evidência. Sábado era um dia proibido de curar pessoas. Você vai passar por situações difíceis de pregar a palavra, mas o fato de ser difícil não pode te impedir de pregar o evangelho que está na sua boca. Porque quanto mais o diabo tenta te pressionar para você não pregar, maior vai ser o milagre através da sua vida. Maior vai ser o milagre do seu testemunho. Então naquele dia que era proibido curar,
Jesus pega aquela mulher, coloca no meio. Por que no meio? Para que todo mundo veja. Há 18 anos, pessoas passando por ela e falando: meu Deus, ela é desse jeito, não tem jeito para ela. Não tinha um libertador na casa, não tinha um libertador no santuário. Mas o dia em que Jesus entrou naquele lugar, o dia que Jesus entrou naquele ambiente, o libertador chegou. E quando Jesus permanece como escravo, escravo de pensamentos, escravo de sentimentos, escravo de dores, escravo de luto, escravo do passado, quando Jesus entra na história, Ele quer libertar. E o texto vai ser claro, que Jesus não diz: Satanás, sai da vida dela. Jesus só diz: a partir de hoje, você é livre. A partir de hoje, você é livre. O texto vai dizer na sequência que aquela mulher não saiu correndo para contar para as pessoas o seu milagre. A primeira coisa que sai dela, o texto vai dizer que ela começou a glorificar a Deus com alegria. Pensa em uma pessoa presa na sua garganta, um motivo para glorificar a Deus, porque Satanás havia prendido a sua glorificação e o seu louvor. Ela estava ali religiosamente, mas não havia alegria para colocar para fora, porque Satanás aprisionou ela em uma tristeza profunda, tão profunda que a cada dia que passava ela estava curvada diante aquele gigante. Mas quando Jesus entrou naquele lugar, disse para ela: hoje foi o último dia que você andou curvada, hoje foi o último dia em que os seus olhos vão chorar de tristeza, hoje é o último dia em que dos seus lábios sairá palavras de dor, sairá palavras de rancor, mas hoje vai sair dos seus lábios glorificação, vai sair dos seus lábios gritos de alegria, gritos de abundância. Chega do tempo de Satanás controlar o que você fala, de controlar os seus sentimentos, de controlar aquilo que você tem que dizer. Você é livre para glorificar a Deus. Você é livre para tirar dos seus lábios rios de águas vivas, rios de águas vivas. Se coloque de pé no seu lugar. Se você fala em outras línguas, comece a orar em outras línguas nesse lugar. Comece a clamar. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Nós vamos entrar em uma guerra nesse lugar, mas não será uma guerra para sairmos daqui perdedores. Nós sairemos daqui vitoriosos, porque quem está na nossa frente é o Senhor. Ele é o Deus que vai na nossa frente. Então comece a tirar dos seus lábios. Vamos, igreja, comece a orar em outras línguas. Não seja enganado por Satanás por achar que isso não está fazendo diferença. Tá sim, porque quem ora em outras línguas, ora a Deus. E se você não é batizado ainda, nós declaramos sobre a sua vida um batismo do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Vamos, igreja, vamos. Gigante da morte, nós te damos uma ordem agora. Nós te damos uma ordem agora.
caia em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa mente, sai do meio desse coração todo sentimento de suicídio. Agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo sentimento de suicídio, todo pensamento de morte, a vida eterna está aqui. O dono e a fonte da vida está nesse lugar. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Gigante do desemprego, gigante do desemprego, nós declaramos uma palavra agora. Sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher. Tira suas mãos sujas, tira suas mãos sujas dessa vida profissional, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Satanás, tira as suas mãos desse diagnóstico. Nós declaramos uma palavra sobre esse câncer que está no seu corpo. Seca agora no nome de Jesus. Seca agora no nome de Jesus. 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 Você vai ver a sua mãe de pé. Você vai ver seu pai de pé. Você que está orando pelos seus pais. Essa doença não vai levar eles. No nome de Jesus, nós declaramos agora: sarados, 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 levantando daquela cama, sã, sem nem mais nenhum vestígio e resquício de doença, no nome de Jesus. Gigante que quer atacar a família, nós declaramos agora: nossos filhos, você não vai tocar, Satanás. Você não vai tocar nas nossas crianças. Você não vai tocar na nossa casa e na nossa família. Nós liberamos agora ousadia, ousadia e intrepidez para vencer e guerrear. Nenhuma afronta do inferno vai prevalecer nessa noite. Aleluia.